Sejam bem-vindos ao Dessari. A notícia de hoje do Valor Econômico é um assunto que está preocupando muitos brasileiros. O risco fiscal para 2024. O clima entre o governo e o mercado financeiro está tenso e a incerteza em relação à política fiscal e a credibilidade do governo aumentam essa tensão. É verdade, a gente está num momento crucial, né? A direção da política fiscal e a percepção da credibilidade do governo sendo testadas. Você poderia explicar de forma simples o que é risco fiscal para os nossos ouvintes que não estão familiarizados? Imagine o risco fiscal como um termômetro. Certo. Ele mede a confiança do mercado na capacidade do governo de pagar suas contas. Se o governo é visto como bom pagador, o risco é baixo. O termômetro marca frio. Mas se a capacidade do governo de honrar suas dívidas é questionada, a percepção de risco dispara. O termômetro vai para o vermelho. Interessante essa analogia. E quais as consequências quando esse termômetro do risco fiscal esquenta? Aí o bicho pega. Quando o risco fiscal aumenta, o mercado reage como um investidor desconfiado, né? Para emprestar dinheiro ao governo, exigem um prêmio maior, o que impacta diretamente as taxas de juros, a cotação do dólar, a inflação e até as oportunidades de investimento. É um efeito cascata, né, que pode comprometer a economia. Falando em mercado financeiro, como esse risco fiscal se manifesta nesse ambiente? Em momentos de alto risco fiscal, os juros disparam. É como se os investidores, sentindo a instabilidade, colocassem um preço mais alto pelo risco de emprestar dinheiro para o governo, comprar títulos públicos, por exemplo. Se torna mais arriscado e o retorno exigido aumenta. Ou seja, o governo precisa desembolsar mais para captar recursos, o que acaba encarecendo o crédito para todo mundo. Exatamente, é uma bola de neve. Com juros mais altos, o crédito fica mais caro, impactando o consumo, desacelerando a economia e tornando os empréstimos mais caros, né, para empresas e famílias. E como o risco fiscal afeta a cotação do dólar? O aumento do risco fiscal pode causar o que a gente chama de fuga de capitais, um verdadeiro salve-se quem puder, no mercado, né? Investidores, com medo da instabilidade, retiram seus dólares do país. E essa saída em massa faz o dólar disparar em relação ao real. É como se o dólar virasse ouro em tempos de incerteza, né? E todo mundo corre para se proteger. Mas qual o impacto disso na economia real? Com o dólar mais caro, os produtos importados ficam mais caros, né? Impactando desde o preço do trigo, que afeta o pãozinho nosso de cada dia, até eletrônicos, outros produtos que dependem de componentes importados. Essa alta de preços alimenta a inflação, corroendo o poder de compra. Entendi. É como o efeito dominó. O risco fiscal desestabiliza o mercado, impacta o dólar, aumenta a inflação e, no final, quem paga a conta é o consumidor. Exatamente. E esse impacto no bolso do consumidor é só a ponta do iceberg. O risco fiscal tem consequências mais profundas que afetam a vida de todos os brasileiros, né? Indo muito além das notícias financeiras. Falando nisso, como esse risco fiscal impacta o dia a dia da população? Dê exemplos concretos para os nossos ouvintes. Para o cidadão comum, o risco fiscal se traduz em juros mais altos na hora de financiar a casa própria, comprar um carro ou até mesmo pegar um empréstimo pessoal. As taxas de juros mais altas diminuem o poder de compra, né? E dificultam a realização de sonhos. Sem mencionar a inflação, que a gente já mencionou, né? Que corrói o salário, aperta o orçamento. É como se o dinheiro valesse menos a cada dia. E as famílias tivessem que se esforçar mais para manter o mesmo padrão de vida. E esse clima de incerteza econômica também impacta as empresas, né, que com medo do futuro adiam investimentos, contratações, o que pode prejudicar o crescimento do emprego, gerar um ciclo vicioso de estagnação. Diante desse cenário preocupante, o que o governo pode fazer para conter a escalada do risco fiscal e, quem sabe, até reconquistar a confiança do mercado? Que medidas práticas podem ser tomadas para acalmar os ânimos? Para evitar que o risco fiscal continue aumentando, o governo precisa mostrar serviço, tomar medidas concretas, eficazes. A introdução do novo arcabouço fiscal, por exemplo, é um passo importante, mas ainda é cedo para avaliar seus resultados. Para os nossos ouvintes, o novo arcabouço fiscal é um conjunto de regras que busca controlar o crescimento das despesas públicas, garantir um ajuste fiscal sustentável, né? É como se o governo estivesse tentando colocar um freio no gasto público para evitar que a dívida pública saia do controle. Exatamente, mas como você disse, ainda é cedo para avaliar se essa nova âncora fiscal vai funcionar. É preciso tempo para ver se ela vai, de fato, aumentar a previsibilidade e transparência nas contas públicas e, assim, reduzir a percepção de risco, né, por parte dos investidores. Bem, além do novo arcabouço fiscal, que outras cartas o governo tem na manga para lidar com essa crise de confiança? Mostrar que está no comando da situação. O governo também criou o Conselho de Acompanhamento e Monitoramento de Riscos Fiscais Judiciais. Uma iniciativa interessante, né, para lidar com as incertezas geradas por decisões judiciais que podem impactar as contas públicas. Esse conselho atua como um radar, né? Monitorando decisões judiciais que podem gerar despesas inesperadas para o governo.
É como se o governo estivesse se blindando contra surpresas. Exatamente. Essa gestão proativa de riscos é fundamental para evitar que o orçamento público seja pego de surpresa por decisões judiciais que podem gerar grandes despesas. É como se o governo estivesse tentando tampar os buracos do barco antes que ele afunde. Mas além dessas medidas preventivas, que ações concretas o governo pode tomar para aumentar a arrecadação, melhorar a saúde fiscal do país? O governo tem sinalizado a intenção de reonerar folhas de pagamento, revisar algumas desonerações. Essas medidas, se bem implementadas, podem aumentar a arrecadação, sem necessariamente aumentar a carga tributária como um todo. É como se o governo estivesse procurando otimizar a arrecadação, buscando fontes de recursos que já existem, mas que estavam sendo subutilizadas. Mas além de mexer nos impostos, o que mais o governo pode fazer para mostrar ao mercado e aos brasileiros que está comprometido com a responsabilidade fiscal? A transparência e a comunicação clara com o mercado são essenciais. O governo precisa ser transparente em suas ações e comunicar de forma clara suas estratégias fiscais, né? E os resultados obtidos. Ou seja, o governo precisa falar a língua do povo, explicando de forma simples o que está sendo feito para controlar o risco fiscal, quais os impactos dessas medidas na economia. Exatamente. A comunicação clara e transparente é fundamental para reduzir as incertezas, aumentar a confiança dos investidores e melhorar a previsibilidade, né, econômica. É como se o governo precisasse mostrar para o mercado que está no volante, com as mãos firmes e sabe para onde está indo. Mas, para além das medidas de curto prazo, qual o papel do crescimento econômico nesse contexto? Como o crescimento pode ajudar a resolver o problema do risco fiscal no longo prazo? Promover o crescimento econômico é essencial para reduzir o risco fiscal de forma sustentável. Quando a economia cresce, a arrecadação de impostos aumenta naturalmente, sem a necessidade de aumentar a carga tributária, permitindo que o governo invista em áreas prioritárias e reduza o endividamento. Ou seja, o crescimento econômico é a chave para que o governo consiga equilibrar suas contas sem precisar aumentar impostos ou cortar gastos essenciais. Exatamente. Investimentos em infraestrutura, educação, inovação, por exemplo, podem ser grandes motores de crescimento, né? Atraindo investimentos estrangeiros, aumentando a confiança do mercado na capacidade do Brasil de gerenciar suas finanças a longo prazo. Mas para que esses investimentos se concretizem, né, é preciso criar um ambiente favorável aos negócios, né, com menos burocracia, mais segurança jurídica, um sistema tributário mais justo. Ou seja, o Brasil precisa criar um ambiente que atrai investimentos, estimule a inovação, que permita que as empresas prosperem, gerando empregos, riqueza. Mas para que isso aconteça, o governo precisa fazer a sua parte, controlando o risco fiscal, promovendo reformas, garantindo a estabilidade. Com certeza. O crescimento econômico sustentável é um desafio complexo que exige ações coordenadas em diversas frentes. É preciso ter uma visão estratégica de longo prazo, com foco na criação de um ambiente econômico favorável ao desenvolvimento, à geração de empregos, à melhoria da qualidade de vida, né, da população. E vale lembrar que o risco fiscal não é um problema só do Brasil, né? Como se o mundo tivesse gripado. E o Brasil, com a imunidade baixa, acaba pegando uma pneumonia. Entendi. A gente se sente meio frágil nesse contexto global, né? Mas, de fato, muitos países enfrentam desafios semelhantes, especialmente no cenário econômico global tão incerto. Quais fatores externos contribuem para essa gripe global? A pandemia, né? A Covid-19, por exemplo, bagunçou as contas públicas de diversos países, elevando o endividamento, pressionando os gastos públicos, como se os governos tivessem que correr para apagar incêndios. E a guerra na Ucrânia também agravou a situação, né? Como se jogasse gasolina nesse incêndio. Com impactos na inflação global, nas cadeias de suprimentos, sem dúvida. Diante dessa conjuntura complexa, muitos governos se viram obrigados a adotar medidas fiscais expansionistas, né? Aumento de gastos, redução de impostos, para minimizar os efeitos da crise, como o médico que receita um remédio forte para conter uma infecção. Mas todo remédio tem seus efeitos colaterais, né? Essas medidas, embora necessárias no curto prazo, podem ter contribuído para o aumento do risco fiscal em diversos países, certo? Sim, é como se o paciente, para se curar da infecção, tivesse que tomar um remédio que enfraquece o sistema imunológico no longo prazo. O problema é que essas medidas, né, embora eficazes para conter a crise no curto prazo, podem ter consequências negativas no longo prazo, se não forem acompanhadas de um plano consistente de ajuste fiscal. Ou seja, é preciso encontrar o equilíbrio entre a dose do remédio e a saúde do paciente, entre o estímulo à economia e o controle das contas públicas. Exatamente. É aí que entra a importância de um arcabouço fiscal sólido, que funcione como um plano de tratamento para o paciente, definindo regras claras para o controle dos gastos e a sustentabilidade da dívida. No caso do Brasil, o novo arcabouço fiscal busca justamente isso. Criar um ambiente de maior previsibilidade, responsabilidade fiscal
como compromisso do paciente em seguir o tratamento à risca. E como médico, no caso do mercado financeiro, enxerga essas medidas? Será que ele acredita que esse plano de tratamento vai funcionar? O mercado está de olho no paciente, avaliando a cada passo se as medidas adotadas pelo governo são suficientes para controlar o risco fiscal, garantir a estabilidade da economia. A confiança do mercado é fundamental para que o Brasil consiga superar esse desafio, se recuperar da gripe fiscal. Ou seja, o mercado precisa acreditar que o paciente vai se curar e voltar a ter uma vida saudável, né? A percepção de risco, por parte dos investidores, impacta diretamente o custo do crédito, o fluxo de investimentos, a cotação do dólar, o que pode ter consequências negativas para toda a economia. Como se o paciente, por medo de não se recuperar, se isolasse do mundo e deixasse de realizar suas atividades. Exatamente. É preciso mostrar ao mercado que o Brasil está no caminho certo, adotando medidas responsáveis para controlar o risco fiscal, promover o crescimento sustentável. Como um paciente que, seguindo o tratamento, mostra sinais de melhora e volta a ter esperança de uma vida normal. E olhando para o futuro, quais os principais desafios e oportunidades que o Brasil enfrenta em relação ao risco fiscal nos próximos anos? Quais os próximos passos para que o paciente se recupere totalmente e volte a ter uma vida saudável? Um dos principais desafios é a necessidade de realizar um ajuste fiscal gradual e consistente, né? Sem comprometer o crescimento dos investimentos sociais. É como se o médico tivesse que dosar o remédio, né? Para combater a infecção sem enfraquecer demais o paciente. Ou seja, é preciso cortar gastos, mas de forma inteligente. Com bisturi e não com machado. Preservando áreas essenciais para o desenvolvimento do país, como saúde, educação e infraestrutura. Sim. E, ao mesmo tempo, é fundamental aumentar a eficiência do gasto público, né? Buscando otimizar os recursos, garantir que eles sejam aplicados da melhor forma possível, como um médico que busca o tratamento mais eficaz para o paciente, evitando desperdícios, garantindo que cada centavo seja bem investido. E do lado das receitas, o que pode ser feito? Existe algum remédio que possa ajudar o paciente a se recuperar mais rápido? É preciso ter cautela com o aumento da carga tributária. Isso pode prejudicar a competitividade, né, da economia brasileira. Como se o paciente, para se curar da infecção, tivesse que tomar um remédio que deixa mais fraco, vulnerável. Então a reforma tributária, que está sendo discutida há tanto tempo, seria como um tratamento inovador que promete curar o paciente de uma vez por todas. Uma reforma tributária eficiente pode sim ser um grande passo para a recuperação do paciente. Ela pode simplificar o sistema, reduzir a burocracia, tornar o ambiente de negócios mais atrativo para investimentos, como se o tratamento fosse simplificado, com menos efeitos colaterais, mais chances de sucesso. Mas, além da reforma tributária, quais outros remédios podem contribuir para a sustentabilidade fiscal no longo prazo? O que mais podemos fazer para garantir que o paciente se recupere totalmente e volte a ter uma vida saudável? Investir em educação, inovação, infraestrutura é crucial para aumentar a produtividade da economia, gerar crescimento sustentável. Como se o paciente, além de tomar o remédio, também investisse numa dieta saudável, exercícios físicos, hábitos de vida que fortaleçam o seu organismo. Ou seja, precisa olhar para o futuro, preparando o Brasil para os desafios do século XXI. Investindo em áreas que promovam um crescimento de forma sustentável, inclusiva. Como o paciente que, curado da infecção, volta a ter uma vida ativa, produtiva, com mais qualidade de vida. Exatamente. E, nesse sentido, a agenda de reformas estruturais é fundamental, incluindo a reforma administrativa, a desburocratização, a melhoria do ambiente de negócios. Como se o paciente, para se manter saudável, precisasse adotar novos hábitos, né? Mais saudáveis, eficientes. É como se o Brasil tivesse um processo de reabilitação, buscando recuperar sua saúde fiscal e fortalecer sua economia para enfrentar os desafios do futuro. Sim, e para que essa reabilitação seja bem-sucedida, é preciso ter um compromisso firme com a responsabilidade fiscal, a transparência, a busca por soluções inovadoras para os desafios que o país enfrenta, como um paciente que, consciente da sua condição, se compromete com o tratamento, busca informações, se engaja na sua própria recuperação. Ou seja, o futuro do Brasil depende da capacidade de lidar com o risco fiscal de forma inteligente, estratégica, como um paciente que, aprendendo com a doença, adquire novos hábitos, se torna mais forte, resiliente. Com certeza. E essa jornada de recuperação do paciente, que é o Brasil, precisa da participação de todos, né? É como se cada cidadão fosse um fisioterapeuta, incentivando e acompanhando o paciente durante o processo de reabilitação. E para os nossos ouvintes que querem acompanhar de perto essa fisioterapia da economia brasileira, né? Querem entender melhor os sintomas, o diagnóstico, o tratamento do risco fiscal. O que você recomenda? Como se manter informado sobre esse tema tão importante para o futuro do país? Acompanhar as notícias de veículos de comunicação confiáveis, né? É o primeiro passo. É como ler o prontuário do paciente, buscando informações precisas e atualizadas sobre a sua condição. Buscar fontes de informação diversas, né? Especializadas em economia também é importante, certo? É como se, além de ler o prontuário, a gente consultasse especialistas para ter uma segunda opinião. Sem dúvida. Ler artigos, relatórios.
análises de economistas renomados, né? Pode ampliar a compreensão do tema. Como se a gente fizesse um curso de especialização para entender melhor o caso do paciente. E participar de debates e eventos sobre o assunto. Pode ajudar a ter uma visão mais completa, né? É como se a gente assistisse a uma junta médica, né? Com diferentes especialistas, discutindo o caso do paciente e buscando o melhor tratamento. Exatamente. É importante ouvir diferentes perspectivas, né? Analisar os argumentos de forma crítica, como um bom fisioterapeuta que avalia o paciente de forma holística, considerando todos os aspectos da sua saúde. Na hora de formar sua própria opinião, né? Lembre-se de buscar informações de fontes confiáveis, né? E evitar notícias falsas ou tendenciosas. É como se a gente, para cuidar do paciente, precisasse se proteger de curandeiros, receitas milagrosas que podem prejudicar a saúde. Isso mesmo. O senso crítico é fundamental para navegar nesse mar de informações, né? Tomar as melhores decisões para o paciente, que no caso é o Brasil. É preciso estar atento à desinformação, né? Que age como um vírus. Buscar sempre a verdade dos fatos. Que é o melhor antídoto para a ignorância, a manipulação. Concordo plenamente. E para finalizar, queria reforçar a importância, né, de continuarmos acompanhando a evolução do paciente, que é o Brasil, em sua jornada de recuperação. O risco fiscal, como vimos, né, é um problema sério que afeta a vida de todos os brasileiros, impactando a economia, as oportunidades, o bem-estar da população. É como se o paciente estivesse recuperando de uma doença grave e a gente precisasse continuar monitorando seus sinais vitais, né? Acompanhando a recuperação e torcendo para que ele volte a ter uma vida saudável. Exatamente. O risco fiscal é um tema complexo que exige atenção, cuidado. Mas com informação, participação cidadã, ações responsáveis por parte do governo. Podemos ajudar o paciente a se recuperar e construir um futuro mais próspero para o Brasil. E por hoje ficamos por aqui. Agradecemos a sua companhia. Esperamos que este episódio do Odessari tenha contribuído para o seu entendimento sobre o risco fiscal, né, e seus impactos na economia brasileira. Esperamos que você, nosso ouvinte, continue acompanhando a recuperação do paciente, que é o Brasil, e participando ativamente da construção de um futuro mais saudável e promissor. Para todos nós. Até a próxima!